Saudações dominicais, prezado internauta. Vamos ao nosso Telenotícias para esta noite de 21 de novembro de 2021. Sobre a possibilidade de aumento do preço do transporte interurbano, vulgo Chapacém, utentes e motoristas ouvidos pela FTV divergem sobre esta possível medida. Não é ainda oficial, mas é uma possibilidade levantada no debate informal. O preço do transporte interurbano poderá subir nos próximos dias na cidade de Maputo. Cidadãos entrevistados pela FTV consideram que, a ser implementada, a medida vai sufocar o bolso de cidadão. Vão gastar 23, pagando com elas também fica um preço mais elevado, porque já vai subir. Também. Ok. Sim. Andas todos os dias de carro? Sim. Gastas 23 meticais. No final do mês já fez as contas quanto é que gastas? Não. Mas é muito dinheiro mesmo. Não concordas? O que é que achas dessa iniciativa de aumentar? Não concordo. Estão a levar muito. Tem que diminuir o preço. Sim. Está muito difícil assim. Na vida que nós estamos a passar agora não é fácil. Não há emprego. Como que a pessoa vai sair daqui para o trabalho sem o próprio dinheiro? Só agora que está 12 meticais, sendo 15 meticais vai ser problema, porque não há emprego. As pessoas estão a sair, a arriscar a vida, não está a ser fácil. Mesmo assim, há quem não vê nenhum problema neste aumento, mas defende a revisão do preço de transporte interprovincial. Para mim, para dentro da cidade não tem problema, a questão não é normalizada, porque antes pagávamos 7 meticais e subiu para 10 meticais. Então, por agora, quando subir de 12 para 15, não tem problema, mesmo de 15 para 20 não tem problema, vamos aguentar. Mas daqui para aquele ano, para 3.100 no 2.400, isso já é um valor muito elevado. Vai conseguir esses valores? Sim. Não há nenhum problema, pode subir o preço de chapa? Sim. Como é que vai ser? Não sei. Os transportadores, por sua vez, falam da preponderância da tomada desta decisão, tomando em conta os custos operacionais envolvidos. E para nós é um problema. Antes, o que nós abastecíamos, agora abastecemos mais. Temos que retirar de lá da receita, repor lá. E nós temos que manter aquela receita do jeito como o dono quer. Não está a ser fácil mesmo. Há motivos, sim, por causa da manutenção dos veículos, né? O próprio pneu, vais ver na loja, está um preço elevado, rolamentos, esse tempo chuvoso, essas nossas estradas não está nada fácil. Nós temos uma receita que não compensa. É necessário esse aumento de chapa. De recordar que até o momento o governo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o aumento dos preços dos transportes, quer interprovinciais, quer interurbanos. A presidente da Associação de Avicultores de Moçambique garante que a falta de pintos que se observa no mercado nacional não vai afetar a quadra festiva. A quadra festiva já está a portas. O que todo moçambicano pensa nessa época do ano é fazer o estoque na sua casa para passar da melhor forma a quadra festiva. E um dos produtos mais concorridos pelos consumidores de carnes são as galinhas. Neste período do ano, tem sido frequente a falta deste alimento, mas este fator não irá afetar a quadra festiva, diz a presidente da Associação dos Avicultores. Falta de pintos, sim, isso é verdade, é uma verdade, mas isso não vai criar problemas para podermos cobrirmos a quadra festiva. Isso não vai criar problemas. Por quê? Porque está-se a dar todo o esforço possível de haver pintos para podermos abastecer o mercado para a quadra festiva. Fátima Mussai explicou também que a falta dos pintos deve-se ao fator de Moçambique ser dependente da África do Sul para a aquisição dos ovos e que neste momento o país sul-africano está com falta do produto. Todavia, as empresas que têm incubadoras no território moçambicano recorrem à compra de ovos nos países da Europa para se continuar com a produção e garantir a quadra festiva.
é um trabalho que o governo deve fazer para ver se as próximas vezes, os próximos anos, não estejamos a sofrer estes problemas. Porque o fato de o ovo não ser do nosso país significa que a doença que arrebentar no outro país também deve nos atingir. Mas se nós pudéssemos produzir o nosso ovo oferta aqui no nosso país, podíamos diminuir esses problemas que estamos a ter agora e também evitar com que tenhamos doenças de outro país para nós. Para a presidente da Associação dos Avicultores, nem todos poderão ter os pintos, mas garantiu que está a trabalhar-se para suprir as necessidades nesta época. Sim, porque nem todos poderão ter pintos. Alguns vão ter, outros não vão ter, outros vão ter a metade. Mas isso tudo está-se a trabalhar de forma que todos estejam a produzir para podermos abastecer o nosso mercado nacional. Já o avicultor Justino Fumo diz que a falta de pintos não é algo novo, principalmente nesta quadra festiva. É algo normal para nós avicultores, porque quando avizinha-se a quadra festiva, há muita demanda. Então há muita carência, as empresas que trabalham no ramo têm dificuldades em poder suprir a demanda, porque tem avicultores que criam só para a quadra festiva e tem agricultores que criam para todo o ano. Então é por isso que nós temos esta carência, porque há muita procura. E para os avicultores, a esperança de que Moçambique deixe de depender de outros países e seja capaz de produzir mais ovos e não falte pintos para abastecer não só a quadra festiva, só aumenta. Os comerciantes da Vila de Palma, na província de Cabo Delgado, já iniciaram o processo de reconstrução das suas lojas e barracas destruídas por terroristas. Reconstruir é a palavra-chave dos comerciantes do distrito de Palma, meses depois de terem abandonado os seus negócios em decorrência da violência terrorista no norte do país. Com esta nova situação, os preços de produtos da primeira necessidade têm estado a conhecer uma grande descida que chega até 100% para o gáudio das populações, ou deles muito dependem. Os comerciantes retomam os seus negócios mesmo por debaixo do sol escaldante e estão confiantes em melhores dias. É uma barraca aqui, mas destruíram quando chegaram a essa confusão. Agora eu decidi para construir de novo para fazer meus negócios. A retoma da estabilidade, segurança e livre circulação de bens após a intervenção militar está a ter impacto direto na redução de custo de vida em Palma. Por exemplo, 1 quilograma de arroz, que já chegou a custar 400 meticais, é vendido hoje a 60 meticais. O óleo, que já esteve a 500 meticais, também baixou de preço. Não havíamos como para entrar na mercadoria. Cada pessoa vendia só da maneira dele. O distrito de Palma faz fronteira com a República da Tanzânia. A província de Cabo Delgado continua a reconstruir-se e a voltar com a sua calmia. O presidente da República, Filipe Nyusi, defendeu um forte compromisso político dos governos africanos com a conservação da marinha, alertando para os impactos da segurança marítima no ecossistema dos oceanos. A segunda edição da Conferência Internacional Crescendo Azul, que teve lugar na semana finda, juntou mais de 1.500 pessoas em Vilanculos, na província de Inhambane, com o objetivo de promover uma economia baseada nos oceanos, debatendo mecanismos para a proteção da biodiversidade em Moçambique. O evento, subordinado ao lema Investir na Saúde do Oceano é investir no futuro do planeta, teve como convidados de honra o chefe do Estado do Quênia, Uhuru Kenyatta, e o ministro do Mar de Portugal, Ricardo Serrão Santos. Na sua intervenção, o presidente da República, Filipe Nyusi, alertou para os impactos da insegurança marítima no ecossistema dos oceanos e defendeu um forte compromisso político dos governos africanos com a conservação marinha. Para Nyusi, o encontro é fundamental para os esforços que têm sido levados ao nível global no que se refere aos compromissos da Agenda 2030 das Nações Unidas. Esta plataforma permite o diálogo através do qual nos juntamos ao movimento global por forma a contribuirmos para um futuro cada vez melhor no nosso planeta, a promover a concertação, o alinhamento e a partilha do conhecimento necessário para a concretização dos compromissos assumidos face à Agenda 2030 das Nações Unidas, o futuro que queremos, em particular o objetivo número 14. Dos 54 países que compõem o continente africano, 38 são costeiros, o que coloca o continente como um dos principais interessados na proteção dos oceanos.
Para o chefe de Estado, a adoção de uma estratégia para o controle da arca marítima é fundamental para qualquer estratégia e Moçambique deu um passo importante quando decidiu elaborar o Plano de Situação para o Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, POEM. Entre outros aspectos, o mecanismo procura estabelecer um ordenamento marítimo e definir as linhas de jurisdição, respeitando os princípios da gestão e promovendo a exploração sustentável. Embora com baixos níveis de poluição, Moçambique, com uma costa de cerca de 2.700 km, está entre os países mais vulneráveis às alterações climáticas, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais. Este contexto coloca o país entre os mais interessados em travar o aquecimento global, a subida dos oceanos e a proliferação de eventos meteorológicos extremos. A Ordem dos Advogados de Moçambique defende que os profissionais a ela ligados devem ter imunidade similar aos dos deputados. É uma matéria para acompanharmos no segundo bloco do nosso Telenotícias, mas por hora fique com a previsão do tempo para amanhã. Um pouco pela região sul do país, haverá previsão de chuvas moderadas a fracas. Maputo, 25 graus e 20 de mínima. Xai-Xai, 27 graus de máxima e 21 de mínima. Inhambane vai se apresentar com 28 graus de máxima e 24 de mínima. Na região centro do país, Chimoio apresenta-se com 30 graus de máxima e 19 de mínima, com céu pouco nublado, com previsão de rajadas. Beira apresentar-se-á com 30 graus de máxima e 24 de mínima. Tete vai ser a cidade mais quente do país, com 40 graus de máxima e 26 de mínima. Quelimane vai se apresentar com 34 graus de máxima e 25 de mínima, com previsão de chuvas fracas. Zona Norte, Nampula apresenta-se com 35 graus de máxima e 21 de mínima. Pemba, 28 graus de máxima e 25 de mínima. E Lixinga, com 31 graus de máxima e 19 de mínima. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. De volta para o Telenotícias e continuamos com a atualidade nacional. A Ordem dos Advogados de Moçambique defende que os advogados devem ter um estatuto de imunidade para ultrapassarem algumas barreiras no exercício das suas funções.
com o objetivo de que o advogado exerça a sua função com liberdade, sob pena de não ser penalizado e seu trabalho ou quem ele defende não seja diminuído perante a acusação ou o juiz. O advogado José Manuel Caldeira defende que estes devem ter a mesma imunidade com a dos deputados. Poder agir com liberdade e com independência. E se não for, a ação não for neste sentido, aquele que ele defende estará numa situação de diminuição em relação à acusação, em relação ao juiz. Portanto, o estatuto que se deveria dar ao advogado era no sentido dele, não como pessoa, mas como alguém que é essencial à administração da justiça, para que ele possa cabalmente exercer as suas funções. E só o poderá fazer se, quando estiver a agir no exercício da profissão, não ser criminalizado pelos seus atos, que é aquilo que acontece com os deputados. Como vemos, durante as sessões da Assembleia, os deputados falam livremente, acusam inclusive seus parceiros, seus pares, e não podem ser processados criminalmente por esse facto. Não é o mesmo que está acontecendo em relação aos advogados, o que diminui aquilo que são as suas prerrogativas, mas principalmente as prerrogativas daqueles que merecem o direito à defesa. Para a Caldeira, esta medida deve ser tomada porque os cidadãos ficam desprotegidos com a falta de liberdade que os advogados têm. Este explicou o motivo deste posicionamento. Temos muitos casos, eu fiz parte da direção da Ordem, outras direções anteriores, e tivemos muitos casos de advogados que eram impedidos de exercer as suas funções. Por exemplo, não podiam reservadamente estar a atender o seu cliente, principalmente nas esquadras ou quando estão em detenção. Muitos casos em que o advogado tinha um agente da polícia, um agente da Polícia de Investigação Criminal, ao lado, a ouvir aquilo que são as informações que o advogado tem que obter do seu cliente, para melhor poder defender. Ora, isso é inadmissível. E continuamos com situações em que o exercício pleno da profissão está impedido porque as autoridades não compreendem ou não querem aceitar a importância do advogado reservadamente ter o seu cliente, mas também ter o segredo profissional, defender os seus clientes, de maneira que estes se sintam completamente à vontade quando vão a julgamentos ou quando estão perante uma esquadra ou perante o Ministério Público. Quanto à questão das hierarquias de funções por parte do advogado, procurador e juiz, José Caldeira salientou que, segundo a Constituição da República de Moçambique, nos artigos 62 e 63, não há hierarquias, são 3 pilares, 3 funções iguais. Por sua vez, para André Júnior, o exercício da profissão do advogado tem que ser livre. O exercício da profissão do advogado tem que ser livre. Esta imunidade é a garantia de que o cidadão efetivamente terá uma assistência jurídica à altura, num posicionamento na relação dos 3 pilares, porque a Ordem de Advogados, os advogados, ocupa no processo de administração da justiça um dos 3 pilares sem que exista uma hierarquia com as magistraturas. No encontro de todos os setores da administração, estiveram presentes o representante do Comando-Geral da PRM, os magistrados do Ministério Público Judicial e a Ordem dos Advogados. Pautada que está a atualidade nacional, seguimos agora com aquilo que ocorre fora de portas. Milhares de manifestantes juntaram-se sexta-feira no centro de Isfahan, no Irão, contra a falta de água. O protesto foi liderado por agricultores e juntou também residentes desta região central do Irão, localizada a mais de 300 quilômetros a sul do Teherão, a capital. A seca que afeta o rio Zayandei, o maior da província de Isfahan, está na base da falta de água. Os manifestantes exigem ao governo medidas para aumentar a água do rio. São crises diferentes que se misturam. Por todo lado, o Irão há queixas de apagões recorrentes e o fato de que a inflação do real tornou bens essenciais inacessíveis. Mas no Quizisquistão, falta o mais básico dos básicos, não há água nas torneiras. Agora, a seca apanhou o regime dos Ayatollahs num momento de extrema vulnerabilidade, tendo o Irão sido dos países mais afetados pela pandemia, no rescaldo de uma das eleições presidenciais, em que foram desqualificados praticamente todos os candidatos moderados.
os ultraconservadores. Previsivelmente, ficam com o poder nas mãos com a vitória de Ibrahim Raisi, mas os iranianos deixaram seu desagrado bem claro, com uma taxa de abstenção de 51,8%, a mais elevada desde o estabelecimento da República Islâmica em 1979, bem acima de cerca de 27% de abstenção em 2017 e 2013. Do Médio Oriente seguimos para a Europa e a Austrália, onde milhares de pessoas mostraram sua indignação neste sábado com as medidas sanitárias que os governos instalaram para tentar conter uma nova onda de pandemia do novo coronavírus. A Europa está enfrentando uma nova onda de infecções por Covid-19, razão pela qual vários países decidiram aumentar as restrições. Na Áustria, o governo anunciou que vai confinar a população novamente a partir da segunda-feira e que a vacinação anti-Covid se tornará obrigatória em fevereiro. Em Viena, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas, convocadas pelo partido de extrema-direita FPÖ, embora seu líder, Albert Kick, não compareceu porque testou positivo para o vírus. Com faixas denunciando a ditadura da coroa e pedindo não a divisão da sociedade, a multidão se reuniu no coração da capital austríaca, próximo à chancelaria. O protesto ocorreu sob forte vigilância policial, já que as forças de segurança temiam a chegada de grupos violentos, militantes neonazistas e do movimento identitário da extrema-direita. Na Austrália, 10.000 pessoas se manifestaram em Sydney em oposição à vacinação anti-Covid-19, de acordo com a polícia. A vacinação obrigatória só é exigida em alguns estados e territórios para determinados grupos de profissionais. Cerca de 85% de australianos com mais de 16 anos estão totalmente vacinados. Milhares de pessoas também protestaram em Melbourne e cerca de 2.000 pessoas compareceram a uma contramanifestação, uma das primeiras deste tipo desde o início da pandemia. Em Rotterdam, no sudoeste da Holanda, uma manifestação contra as restrições adotadas para conter o vírus terminou em graves distúrbios na sexta-feira. Durante o protesto, ocorreram incêndios em vários locais, fogos de artifício foram lançados e a polícia disparou vários tiros de advertência. Continuaremos com a atualidade internacional no próximo bloco. Por hora, vamos ter a informação cambial e com ela ao nosso segundo intervalo. Até já. O dólar custa sua compra 63,2 e 64,46 a sua venda. O rand custa sua compra 4,6 e 4,15 a sua venda. O euro custa sua compra 71,75 e a sua venda 73,18. E a libra custa sua compra 85,36 e 87,6. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir.
Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. De volta para o terceiro e último bloco do nosso Telenotícia. 15 milhões de chilenos foram chamados este domingo para as urnas para escolher o próximo presidente. Caso ocorra uma segunda volta, será realizada no dia 19 de dezembro. A Europa está enfrentando uma nova onda de infecções por Covid-19, razão pela qual vários países decidiram aumentar as restrições. Na Áustria, o governo anunciou que vai confinar a população novamente a partir da segunda-feira e que a vacinação anti-Covid se tornará obrigatória em fevereiro. Em Viena, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas, convocadas pelo partido de extrema-direita FPÖ, embora seu líder, Albert Kick, não compareceu porque testou positivo para o vírus. Com faixas denunciando a ditadura da coroa e pedindo não a divisão da sociedade, a multidão se reuniu no coração da capital austríaca, próxima à chancelaria. O protesto ocorreu sob forte vigilância policial, já que as forças de segurança temiam a chegada de grupos violentos, militantes neonazistas e do movimento identitário da extrema-direita. Na Austrália, 10 mil pessoas se manifestaram em Sydney em oposição à vacinação anti-Covid-19, de acordo com a polícia. A vacinação obrigatória só é exigida em alguns estados e territórios para determinados grupos de profissionais. Cerca de 85% de australianos com mais de 16 anos estão totalmente vacinados. Milhares de pessoas também protestaram em Melbourne e cerca de 2 mil pessoas compareceram a uma contramanifestação, uma das primeiras deste tipo desde o início da pandemia. Em Rotterdam, no sudoeste da Holanda, uma manifestação contra as restrições adotadas para conter o vírus terminou em graves distúrbios na sexta-feira. Durante o protesto, ocorreram incêndios em vários locais, fogos de artifício foram lançados e a polícia disparou vários tiros de advertência. Regressamos ao continente africano, onde o secretário de Estado, Antony Blinken, chegou quinta-feira à Nigéria, o país mais populoso do continente e um dos principais parceiros dos Estados Unidos. A viagem de 5 dias de África de Blinken chega à medida que as crises na Etiópia e no Sudão se agravam. Na sua primeira visita ao continente, Blinken tenta aprovar o compromisso dos Estados Unidos com a África. O chefe da diplomacia disse num discurso em Abuja, capital da Nigéria, que o presidente Biden planeia realizar uma cimeira com líderes norte-americanos e africanos para prosseguir uma política diplomática de alto nível. A visita foi realizada antes de um evento organizado pela China, que está planeado para o final de setembro no Senegal, país que representa e pretende visitar ainda na sexta-feira. O secretário de Estado norte-americano desvalorizou a questão da influência chinesa no continente e afirmou que a cimeira do EUA pretende transformar a relação com a África, tornar possível uma cooperação eficaz. Blinken está a tentar evidenciar o compromisso dos Estados Unidos com a África em diversas frentes, como a segurança, a luta contra a pandemia e as alterações climáticas. Segundo o representante do Estado, a parceria com a Nigéria e muitos outros países não é sobre a China ou outro elemento, é sobre a África. Ainda em Abuja, Blinken disse que os Estados Unidos pretendem tratar a África como potência geopolítica que é. O diplomata explicou que está ciente dos laços que muitas vezes acompanham os investimentos estrangeiros e tentou distinguir-se dizendo que os Estados Unidos não pretendem limitar as parcerias com outros países, mas sim que a sua cooperação aponta à sustentabilidade e transparência. Está tudo dito por esta noite. Foi um prazer imenso contar com a sua audiência. Votos de um ótimo início de semana laboral. Até a próxima.